Né? Isso tem como fonte estudos diferentes, então as prevalências não batem no total. Em nível terciário, então no hospital universitário, das pessoas encaminhadas pelo clínico geral, 17,3% tiveram câncer como causa. Tá? Então na atenção primária, 1 a 2% vai ter câncer. Na atenção terciária, 17% de câncer. Tá? Então são prevalências bastante diferentes. Revisando um pouco a anatomia dos linfonodos, então aqui pegando cabeça e pescoço, tem os pré-auriculares, retroauriculares, cervicais anteriores, cervicais posteriores, occipitais, supraclaviculares, epitrocleares, axilares, supraclaviculares, inguinal. Um linfonodo normal tem algumas características que são próprias do linfonodo normal. Em geral, ele tem menos de 1 centímetro de diâmetro, mas a gente pode achar algumas pessoas que tiveram alguma infecção no passado, que ficaram com o linfonodo aumentado e acaba ficando o resto da vida com aquele linfonodo aumentado. Então tem que ter um certo cuidado, achar um linfonodo um pouco maior, ele pode ser normal, mas a grande maioria dos linfonodos normais tem menos de 1 centímetro de diâmetro. Geralmente tem uma consistência fibroelástica, são indolores à palpação, são móveis em relação às estruturas adjacentes, então a gente tem como palpar e nota que eles não estão firmemente aderidos ao plano. Algumas pistas semiológicas apontam para algumas causas específicas. Tem uma linfadenite, que é uma infecção do linfonodo, que geralmente é bacteriana, gera calor local, dor, flutuação, mobilidade, eritema da pele adjacente, apresentação aguda e unilateral, então geralmente aquele linfonodo bastante aumentado, 3 a 5 centímetros em média, bem vermelhos. A gente olha, a gente tem uma suspeita muito forte que vai ter uma linfadenite bacteriana. Quando é reativa a infecções, geralmente infecções virais, tem um aumento agudo e bilateral dos linfonodos cervicais. Essa é a apresentação mais comum. Neoplasias geralmente são linfonodos endurecidos, indolores, só que se tem alguma... Vou falar um pouquinho mais devagar. Se tem alguma hemorragia dentro do linfonodo, pode provocar dor. Então, geralmente são indolores, mas podem ser doloridos. E aderidos aos tecidos adjacentes. Ao longo do ciclo de vida, os linfonodos têm características diferentes. Geralmente, em recém-nascidos, a gente não consegue palpar os linfonodos. Na infância, muitas vezes são palpáveis em crianças rígidas. Não tem problema nenhum, a gente vai examinar e identificar alguns linfonodos aumentados. Mas palpáveis, mas não muito aumentados, geralmente. Na adolescência, eles são ainda maiores que na vida adulta. No adolescente é bem comum, pega uma infecção e fica com um linfonodo muito aumentado, bastante desproporcional. E no adulto, às vezes, são palpáveis, geralmente como sequela de alguma infecção que teve no passado. Muitas vezes sem ter identificado. Idade mais avançada, quanto mais avançada a idade, maior o risco de neoplasia. Teve um estudo na Holanda que viu uma relação entre idade e risco de neoplasia. Então, abaixo de 40 anos, 0,4% tinham câncer como causa. Já acima de 40 anos, 4% tinham câncer como causa. Algumas outras pistas que podem apontar para uma causa ou para outra de linfadenopatia. História de tabagismo e de etilismo aumentam o risco de câncer. E é importante também pesquisar a história recente de viagens que podem expor agentes etiológicos menos comuns. Tularemia, vai para alguma área mais de interior, tem risco maior de micoses sistêmicas, que podem dar linfonodos aumentados. Que a gente não vai pensar nessas causas numa área mais urbana. Algumas condições que a gente tem que sempre pensar que podem, na verdade, não ser um linfonodo aumentado e confunde com linfonodo aumentado. Então, infecções ou cálculos nas glândulas salivares podem parecer muito com um linfonodo aumentado. Cisto tireogrosso não é tão raro assim. Na Rocinha atendi 2 crianças que tinham um cisto tireogrosso e não é tão... dá para perceber em geral que ele é cisto tireogrosso, mas pode em alguns casos se confundir com um linfonodo aumentado. Cisto branquial, bócio ou nódulos de tireoide, hematomas, abscessos, hérnia inguinal, hemangiomas, lipomas, nódulos reumatoides, edema de patismoses por trauma, picadas de insetos e teratomas. São tudo condições que podem simular um linfonodo aumentado. Às vezes vai precisar de fazer um ultrassom ou algum outro exame de imagem para poder diferenciar as causas.
Um dos primeiros passos na avaliação diagnóstica do linfonodo é separar o que é uma linfadenopatia localizada de uma linfadenopatia generalizada. Então, a linfadenopatia localizada é aquela que afeta apenas uma cadeia de linfonodos ou cadeias contíguas. Ou seja, então, se pegar, por exemplo, submandibular e cervical bilateral, isso é localizado, não é generalizado. Né? Generalizada pega cervical, inguinal, então pelo menos duas cadeias não contíguas. Então, generalizada, aumento de duas ou mais cadeias não contíguas de linfonodos. A localizada geralmente decorre de processos inflamatórios ou infecciosos locais, sejam eles no próprio linfonodo, seria uma linfadenite, ou na área de drenagem. E a generalizada geralmente decorre de um processo sistêmico. Então, no caso da generalizada, tem que ampliar o exame físico. Então, pesquisando sinais sistêmicos, como hepatosplenomegalia, racho cutâneo, icterícia, febre. Então, dando uma passada rápida pelas principais localizações dos linfonodos, vendo a área de drenagem e as causas. Então, na região pré-auricular, a área de drenagem é pálpebras e conjuntiva, região temporal e orelha externa. Então, as principais causas são conjuntivite, otite externa e infecção local. A retroauricular pega conjunto auditivo externo, orelha externa e couro cabeludo. Então, as causas: otite externa, infecções no couro cabeludo e rubéola. Na occipital, couro cabeludo e cabeça. Então, as principais causas: infecções locais, tinea da cabeça, pediculose, roséola, tudo vai dar em região occipital. Submandibular, então área de drenagem é de língua, glândula submaxilar, lábios e boca, conjuntiva. As causas: infecções na cabeça, infecções bucais, infecções dentárias, infecções nos olhos, ouvido, faringite, geralmente da submandibular. Quando é cervical, nasofaringe, tireoide, pele da cabeça, couro cabeludo e pescoço. Então, as causas são infecções de vias aéreas superiores, infecções bucais, infecções dentárias da pele, doença de Graves, tuberculose, neoplasias da nasofaringe e a doença da arranhadura do gato, que eu vou mencionar um pouco mais adiante, falar um pouco mais a fundo sobre a doença da arranhadura do gato. Supraclavicular direita, mediastino, pulmões e esôfago. Quando pensa em linfadenopatia supraclavicular, você tem que pensar em câncer. Né? Então, neoplasia de pulmão, retroperitoneais, mediastinais ou gastrointestinais. Sempre sinal de alarme. Tem um linfonodo supraclavicular aumentado, tem que investigar com urgência a possibilidade de câncer. Supraclavicular esquerda, tórax e abdômen. Então, pensando em linfomas, neoplasias retroperitoneais ou torácicas, infecções bacterianas ou fúngicas. Axilar, pega braço, parede torácica e seio, e mamas. Infecções locais, doença da arranhadura do gato, linfoma e câncer de mama. Epitroclear, cotovelo, antebraço e mão. Quais são as causas? Infecções locais, sarcoidose, doença da arranhadura do gato, doença reumatológica nas mãos e punhos. Inguinal, perna e genitália. Infecções do membro inferior, DST, linfoma, neoplasia pélvica, micose intersticial. Parece uma listagem meio chata até de pensar, mas pensa só no linfonodo e quais são as estruturas em volta e o que pode ter de afecções naquelas estruturas em volta. E acaba tendo uma boa ideia sem precisar decorar a lista de quais são as potenciais causas. Sempre prestando atenção, supraclavicular tem que pensar em câncer. Nos outros casos é um pouco mais pela lógica mesmo. Axilar vai ser talvez mama, braço, que é próximo. Pode passar. Agora, nas linfadenopatias generalizadas, as causas podem ser infecções virais, infecções bacterianas, infecções por fungos, infecções parasitárias. Então, nas virais, as mais comuns são mononucleose, HIV, citomegalovírus. O citomegalovírus gera uma síndrome, geralmente é assintomática, mas quando tem sintomas, geralmente os sintomas são muito parecidos com uma mononucleose. Então, geralmente diz que é uma síndrome mononucleose-like. Hepatite sarampo, hepatites virais agudas e varicela. Dão linfadenopatias generalizadas. As bacterianas, a escarlatina pode dar linfadenopatia generalizada. Sífilis secundária pode dar generalizada, mas quando pega linfonodos geralmente são epitrocleares. Leptospirose, febre tifoide,
E daí outras doenças que não tem no Brasil, mas tem que pensar mais para quem vai viajar, ou são muito raras no Brasil, brucelose, doença de Lyme, filarinia. Infecções por fungos, pensar as mais comuns, paracoccidioide micose, histoplasmose, criptococose, mas isso em áreas urbanas não é tão comum, em pacientes imunocompetentes. Então, no paciente com HIV, a criptococose e histoplasmose, infecções parasitárias, toxoplasmose, malária e leishmaniose. Deixa eu passar. Por micobactérias, tuberculose miliar e micobacteriose atípica, neoplasias. Pensar sempre em linfoma, leucemia, mieloma múltiplo, metástases. Para causas reumatológicas, pode muitas vezes o linfonodo ser inclusive uma das primeiras manifestações. Tem um reumatologista aqui que pode... Eu não vi muitas vezes a linfonodo aumentado em doenças reumáticas, mas geralmente é descrito como sendo uma das primeiras manifestações. Lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren. Medicamentos, tem uma lista bastante extensa, acho que não vale a pena listar todos os medicamentos, mas sempre tem que pensar, está usando algum medicamento, começou a usar algum medicamento recentemente que pode estar sendo a causa, daí na lista de efeitos adversos ver se pode ser causado por esse medicamento. E algumas miscelâneas, doença de Kawasaki, que é uma miscelânea, mas a gente tem que estar sempre pensando na doença de Kawasaki em criança pequena com linfonodo aumentado, sarcoidose, que geralmente vai dar mais pulmonar, dificilmente vai dar periférico, amiloidose, hipertireoidismo. Então é uma lista muito grande de diagnóstico diferencial. Tá? Então a gente, na atenção primária, usa muito uma ferramenta diagnóstica muito poderosa que é a demora repetida. Né? Na ausência de fatores que sugiram neoplasia, pessoas com linfadenopatia localizada, exceto a supraclavicular, podem ser observadas por 3 a 4 semanas. E quase sempre vai desaparecer o linfonodo, ou vai diminuir bastante de tamanho. Então, uma das primeiras medidas que a gente tem que tomar é não sair investigando. Vamos deixar passar umas 3, 4 semanas e vamos ver como é que vai evoluir. Se a linfadenopatia for generalizada, ou se tiver sinais e sintomas sistêmicos, daí a gente investiga mais a fundo. Mas o mais comum é estar com linfonodo aumentado, cervical. Vamos deixar um tempo para ver como é que vai evoluir. Exames complementares principais: ultrassonografia, radiografia de tórax, alguns exames laboratoriais, hemograma completo, MANTU, anti-HIV, HBsAg. Quando eu for falar de algumas causas específicas, eu vou me aprofundar nesses exames. Tá? Sorologias para toxoplasmose, citomegalovírus, fator antinuclear e biópsia. Quando vai fazer biópsia, tem que ser geralmente biópsia excisional. Então, tirar o linfonodo para poder avaliar a arquitetura do linfonodo. Se faz simplesmente punção por agulha fina, se perde a informação da anatomia do linfonodo. A não ser que a gente tenha um motivo muito forte para suspeitar de alguma causa específica, por exemplo, uma linfadenite bacteriana, a gente quer só fazer uma cultura, dá para fazer um PAF. Tem uma suspeita muito forte de ter por tuberculose, pode ter por PAF também, mas geralmente se faz biópsia incisional. Então, passar rapidamente um fluxograma para avaliação de linfadenopatia. Então, chega um paciente com linfadenopatia. Então, na história, tem que pensar, tem que investigar sinais de infecções, medicações em uso, viagens recentes, exposições ambientais, exposições ocupacionais, contato sexual e história familiar. São os principais elementos da anamnese que a gente tem que pesquisar. No exame físico, pesquisar as cadeias linfonodais, palpar em todas as cadeias próximas, palpar outras cadeias também, examinar a área de drenagem correspondente. Se pela história e pelo exame físico a gente tem uma boa ideia de alguma causa benigna ou autolimitada, a gente vai tratar a condição ou aguardar o curso esperado da doença. Então, o paciente está com um linfonodo cervical aumentado, eu vejo que ele está com uma faringite bacteriana, uma amidalite bacteriana, vou tratar a amidalite bacteriana. Ou está com um linfonodo aumentado, parece uma faringite viral, vou tratar os sintomas, deixar evoluir. Então, tratar a condição ou aguardar o curso esperado da doença. Se não sugerem uma doença benigna ou autolimitada, eu tenho que pensar, o quadro é sugestivo de outras infecções, de doença autoimune ou de malignidade? Se sim, fazer uma investigação específica. E daí, se conclusiva, trata, e não, vem aqui para baixo.
Se não é sugestivo de outras doenças ou a investigação não conclui um diagnóstico específico, entra como quadro indeterminado. No quadro indeterminado, se pergunta, a linfadenopatia é restrita a uma só cadeia ou a cadeias contíguas? Se sim, alto risco para neoplasia maligna, então pensar em idade, os fatores de risco como tabagismo, etilismo, ou algum outro elemento da história como perda de peso. Se alto risco para neoplasia, vai para a biópsia. Se não é alto risco para neoplasia, observar por 3 a 4 semanas. Se a linfadenopatia persistir, encaminhar para a biópsia. Se não persistir, simplesmente seguir a evolução. Agora, se a linfadenopatia não é restrita a uma só cadeia ou cadeias contíguas, entra no diagnóstico diferencial dos linfonodos da linfadenopatia generalizada. Então, a gente vai pedir um hemograma, um MANTU, um anti-HIV, HBsAg, sorologia para citomegalovírus, para toxoplasmose, fator antinuclear e o raio-x de tórax. Então, o hemograma, pensando em leucemias, em neoplasias hematológicas de uma forma geral, e algumas causas infecciosas que o hemograma pode ajudar a direcionar. A mononucleose tem características bem específicas do hemograma. O MANTU, pensando em tuberculose. A tuberculose é uma causa frequente de linfonodo aumentado. Anti-HIV, uma causa frequente de linfonodo aumentado. Peguei vários casos de infecção aguda pelo HIV e que se manifesta apenas como uma linfadenopatia generalizada. As hepatites podem dar linfadenopatia generalizada. CMV e toxoplasmose, fator antinuclear, pensando em causas reumatológicas. Raio-x de tórax para ver se tem algum linfonodo aumentado no mediastino. Se tiver alguma alteração nesse exame, vai pensa no diagnóstico específico. Se não, encaminha para a biópsia. Geralmente, acabam fazendo a biópsia do maior linfonodo, ou de mais fácil acesso. Então, um pouco complexo, mas está dando para acompanhar. Estou indo um pouco rápido demais. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não? Quando a gente vai falar de avaliação de sinais e sintomas de uma forma geral, tem uma estratégia de raciocínio diagnóstico que eu gosto bastante, que é pensar sempre ao mesmo tempo nas causas mais comuns, que vai ser provavelmente o nosso diagnóstico, nas causas graves que a gente, mesmo sendo raras, a gente precisa descartar, e pensar sempre naquelas causas que, se a gente não pensar ativamente nelas, a gente vai esquecer. Que elas podem ser raras ou podem ser comuns, mas são aquelas causas que a gente geralmente não está muito atento para elas e que a gente frequentemente esquece. Então a gente acaba abrindo um leque dentro da cabeça de possíveis diagnósticos diferenciais e acaba fazendo um raciocínio em cima deles. Então, para linfonodos aumentados, as causas mais comuns são linfadenopatia reativa, geralmente de 3 causas: infecções de vias aéreas superiores, então daí pesquisar sempre história de tosse, de dor de garganta, de coriza, acaba direcionando para infecções de vias aéreas superiores. Infecções de pele, a gente procura na área de drenagem alguma possível infecção de pele, e DSTs, que é uma causa bastante frequente de linfonodo aumentado, geralmente em região inguinal. Então essas são as 3 principais causas de linfadenopatia reativa, que é a causa de longe a mais comum de linfonodo aumentado. Outra causa bastante comum, linfadenite streptocócica ou estafilocócica, especialmente em crianças. Tuberculose, em áreas com alta prevalência de tuberculose. Então, na Rocinha, onde eu trabalho, não é tão raro ter linfonodo aumentado causado por tuberculose. Mononucleose é uma outra causa bastante comum. Então, a gente chega um paciente com linfonodo aumentado, vamos pensar primeiro nessas causas. É alguma delas, acaba direcionando para o diagnóstico. Pode passar. Causas graves que têm que ser descartadas. Doença de Kawasaki, uma causa potencialmente gravíssima e que é muito fácil de deixar passar. Daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouco sobre ela. Infecção pelo HIV e doenças oportunísticas. Neoplasia metastática, linfoma e leucemia. Pode passar. Causas frequentemente esquecidas. Toxoplasmose, se bem que toxoplasmose geralmente não é esquecida, geralmente é hipervalorizado. Muitas vezes não tem necessidade de pedir exame para toxoplasmose, a gente acaba sempre pedindo. Doença de Kawasaki, eu coloquei de novo a doença de Kawasaki, porque além de ser muito grave, em geral ninguém pensa nela. Micoses sistêmicas, doença da arranhadora do gato, doenças reumáticas, sarcoidose e medicamentos.
medicamentos podem... Não é uma causa muito comum, mas é uma causa que ninguém pensa como sendo uma causa de linfonodo aumentado. Temos a linfadenopatia. Pensar, está como um quadro de infecção de vias aéreas superiores, tem alguma infecção, ali no caso, uma erisipela evidente como causa de linfonodo aumentado, ou uma DST, então aqui no caso uma sífilis. Agora eu vou me aprofundar em algumas causas, o outro já era das causas específicas. Então, linfadenite aguda, geralmente é causada por estreptococo beta-hemolítico do grupo A ou estafilococo. É mais comum em crianças abaixo de 5 anos. Geralmente elas tiveram alguma história recente de infecção de vias aéreas superiores, uma infecção odontológica ou cutânea, e acaba migrando e formando um linfonodo bastante aumentado. Linfadenopatia aguda, geralmente unilateral, principalmente a região submandibular. Alguns textos falam que é mais comum em região cervical, mas nessa região aqui é a região mais comum. O aumento geralmente fica entre 13 e 6 centímetros. É um gânglio doloroso, com sinais flogísticos bastante proeminentes, com eritema, calor, pode evoluir para supuração. Sintomas sistêmicos de febre e mal-estar não são comuns. Geralmente é só o linfonodo aumentado e bastante vistoso, mas pode ocorrer sintomas sistêmicos como febre, mal-estar geral, em casos moderados a graves. Então aqui o linfonodo bastante aumentado, aqui o linfonodo bastante aumentado são exemplos de linfadenite aguda. Se tiver poucos sintomas e não tiver comprometimento sistêmico, em geral não precisa tratar. A gente tem uma conduta expectante, registrando as características do linfonodo e revisando até 7 dias. Isso aqui eu não tinha mencionado antes, mas é sempre bastante útil medir o tamanho do linfonodo, geralmente no maior diâmetro. Para a gente poder acompanhar é bastante importante, porque você vai revisar algumas semanas depois, frequentemente vai esquecer o tamanho. Então é bem importante medir o tamanho do linfonodo e registrar no prontuário. Se tiver sintomas moderados, com febre e dor local, mas sem flutuação, pode usar antibiótico terapia oral por 10 a 14 dias. Cefalexina, macrolídeos, amoxicilina, clavulanato, são todos antibióticos bastante usados. Na ausência de melhora clínica, em até 72 horas, avaliar a necessidade de drenagem cirúrgica ou aspiração, ou trocar o antibiótico. Se doença grave associada a celulite, é importante internar para tratamento com antibióticos por via endovenosa. Lembrando, geralmente a região cervical, celulite em região cabeça e pescoço é uma infecção potencialmente mais grave, é indicação de internação. Tuberculose. A linfadenite é a forma mais comum de tuberculose extrapulmonar. Acomete qualquer idade. A gente está com um paciente na Rocinha que tem em torno de 1 ano e ele está com linfadenite por tuberculose. A região mais comum é cervical anterior, em segundo lugar cervical posterior, depois submandibular e pode ter supraclavicular também. Geralmente é uma massa unilateral, de início subagudo ou crônico, geralmente é única, indolor, de consistência endurecida, mobilidade diminuída, geralmente sem comprometimento sistêmico. Pode ter vários linfonodos aumentados, mas geralmente é bastante localizado. Pode ocorrer a fusão com linfonodos próximos ou haver flutuação e supuração. Então vários pequenos linfonodos próximos se juntam e ficam aderidos. Em pacientes com co-infecção pelo HIV, a escrofulose, que é a tuberculose no linfonodo, é mais frequente quando a contagem de CD4 está abaixo de 300. E geralmente se apresenta com sintomatologia sistêmica típica da tuberculose. Que é o paciente que muitas vezes tem sintomas pulmonares, tem perda de peso, tem febre, tem todos aqueles sintomas da tuberculose associados ao linfonodo aumentado. O MANTU é positivo na grande maioria dos casos. A radiografia de tórax pode mostrar linfadenopatia mediastinal ou doença pulmonar ativa. Então é bastante importante na investigação do linfonodo aumentado em áreas com bastante tuberculose. E o tratamento obedece o esquema básico do tratamento da tuberculose, que é 2 meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e tambutol e 4 meses de rifampicina e isoniazida. Mononucleose. A mononucleose é uma síndrome causada pelo vírus Epstein-Barr. É mais comum em crianças e adolescentes, geralmente entre 10 e 19 anos, transmitida pelo contato com a saliva contaminada.
por isso é frequentemente chamada de doença do beijo, né, porque transmite pela saliva. Sintomas: febre, faringite, linfadenopatia generalizada e simétrica, muita fadiga e linfocitose atípica. Presença de petecas no palato, esplenomegalia, em 50% dos casos tem o baço aumentado, e linfadenopatia cervical posterior são altamente sugestivos de mononucleose. Tá? Então, se tem cervical posterior é muito comum na mononucleose. Se não tiver linfadenopatia cervical e se não tiver fadiga, isso praticamente exclui a possibilidade de ser mononucleose. Tá? Então, uma pessoa com linfadenopatia generalizada, mas não está com muito cansaço, provavelmente não é mononucleose. É um cansaço bastante intenso. As alterações hematológicas típicas. Tem em torno de 20% de linfócitos atípicos ou linfocitose com mais de 50%, com pelo menos 10% de linfócitos atípicos. Isso fazem diagnóstico de mononucleose. O diagnóstico pode ser confirmado pelo teste dos anticorpos heterófilos, que é o monoteste, e se for negativo tem que repetir entre 5 e 7 dias, porque pode ter um falso negativo no início do quadro. O tratamento geralmente é sintomático, tá? Cuidando sempre para manter bem hidratado. Em casos mais graves, às vezes tem que fazer algum corticoide, mas geralmente é só sintomáticos. Evitar esporte de contato no primeiro mês, especialmente se tiver baço aumentado, só que muitas vezes o baço aumentado a gente não vê pelo exame físico, só veria pelo ultrassom. Então, não sabemos se o baço está aumentado ou não, tem que evitar esporte de contato pelo risco de ruptura esplênica. E mesmo após a remissão dos sintomas, o paciente pode descansar de fadiga por vários meses. Agora, a doença de Kawasaki, que eu mencionei várias vezes, vou mencionar de novo. É uma das vasculites mais comuns na infância. Em 80% dos casos, é entre 6 meses e 5 anos de idade. Geralmente se manifesta como linfadenopatia cervical. Eu não tinha falado antes da mononucleose e dor de garganta. Né? Dor de garganta marca a estrada da mononucleose. Tá? Mas voltando para a doença de Kawasaki. Linfadenopatia cervical anterior unilateral aguda. Se for generalizada, afasta o diagnóstico. Uma criança com linfadenopatia generalizada não está com doença de Kawasaki. Geralmente febre alta, maior que 38,5 por pelo menos 5 dias. Racho cutâneo, eritema de lábios e mucosa oral, mucosite, que é aquela que começa a formar um monte de aftas, lesões dentro da boca, conjuntivite, edema de extremidades e artrite. A doença de Kawasaki, embora seja potencialmente grave, ela geralmente é autolimitada. Só que ela tem uma chance de ter complicações cardiovasculares graves, então o paciente tem que ser internado. E essas complicações cardiovasculares podem levar a mortalidade significativa. Então o paciente tem que ser hospitalizado para imunoglobulina endovenosa e AS em altas doses. A infecção aguda pelo HIV. Geralmente em torno de 2 a 4 semanas depois do contágio. Tem um quadro bastante florido, geralmente, que dura entre 1 e 4 semanas, com febre, muitas vezes febre até 40 graus, linfadenopatias generalizadas, então pegando cervical anterior e posterior, submandibular, occipital, axilar, indolores, simétricas e móveis. Pode ter náusea, diarreia, perda de peso, dor de garganta, racho cutâneo, ulcerações mucocutâneas, mialgias, artralgias, cefaleia, meningite asséptica. Então, esse quadro todo aponta para uma possibilidade de infecção aguda pelo HIV. A gente sempre tem que considerar se houve uma exposição ao fator de risco clara e deu negativo anti-HIV, tem que sempre considerar a possibilidade da janela imunológica. Né? Está inicialmente negativa, a gente vai repetir alguns meses depois e vai dar positivo. Tá? E sempre avaliar a exposição a fatores de risco. No paciente que já tem o diagnóstico de HIV, uma linfadenopatia tem causas infecciosas e neoplásicas. Então, nas infecciosas, tem a infecção aguda pelo HIV, tuberculose, toxoplasmose, sífilis, histoplasmose, criptococose, citomegalovírus. São tudo causas de infecções que causam linfonodos aumentados no paciente com HIV. E neoplásicas, sarcoma de Kaposi, linfomas, principalmente no Hodgkin, se manifestam com linfadenopatia no HIV positivo. Neoplasias metastáticas. Então, alguns fatores que sugerem doença maligna. Idade avançada,
se são linfonodos aumentados por mais de 2 semanas. As características do linfonodo, como o linfonodo endurecido, aderidos aos tecidos adjacentes. Muitas vezes é difícil identificar o sítio primário. E, então, o único sinal da neoplasia é mesmo sendo metastática, é o linfonodo aumentado. Os linfonodos primeiramente afetados são os que se encontram na cadeia linfática do processo tumoral. Então, por exemplo, linfadenopatias supraclaviculares, frequentemente neoplasias pulmonares, neoplasias gástricas, linfadenopatias axilares, geralmente é câncer de mama, linfadenopatias inguinais, tem que pensar em neoplasias de vulva, pênis, melanomas dos membros inferiores. O linfoma de Hodgkin afeta principalmente adultos jovens, né? Geralmente é linfadenopatia periférica, indolor, firme e imóvel. Com menor frequência, acomete linfonodo mediastinal, podendo manifestar como tosse, dispneia, dor torácica ou achado radiográfico de linfadenopatia ou massa mediastinal. Pode afetar também o baço, pulmão, fígado e medula óssea. Mais comum é baço, mas pode afetar esses outros órgãos. E a gente sempre pensa, quando pensa em linfoma, pensa nos sintomas B sistêmicos, né? Que é aqueles clássicos, febre superior a 38 graus, geralmente é uma febre meio que intermitente, só... Diminui só um pouquinho o ritmo, mas está começando a dar. Diminui só um pouquinho o ritmo, não sei se para todo mundo está começando a dar. Tá muito rápido. Agora começa a não pegar. Tá. Só um minuto. Quer que eu só passe de novo pela lista para dar uma... Não, é só no linfoma Hodgkin que deu Tá. um tilt. No linfoma de Hodgkin, eu estou indo rápido demais, estão conseguindo acompanhar, querem que eu... Quando eu terminar, eu foco agora um pouco no linfoma Hodgkin, quando eu terminar eu volto para a lista, só para dar uma passada rápida e lembrar bem da lista. Tá? No Hodgkin, geralmente adultos jovens, tá? Periférico, indolor, firme e imóvel. Tem os outros órgãos que podem ser manifestados. Os sintomas sistêmicos, a febre geralmente num certo horário do dia, pode ser matinal ou noturna, sudorese noturna, bastante típico, perda de peso superior a 10% nos últimos 6 meses, prurido cutâneo, só que na maioria dos casos não vai ter esses sintomas, né? Mas são sintomas que nos apontam uma chance muito alta de ser linfoma de Hodgkin. Né? Ou não Hodgkin, vai ser linfoma de uma forma geral, porque esses sintomas B também tem no não Hodgkin, mas geralmente não vai ter. Então a gente acaba pegando os linfomas por aquela coisa da demora permitida, passou 3 a 4 semanas, não teve resolução espontânea e vamos para a biópsia. Né? O diagnóstico vai ser feito pela biópsia. Linfoma não Hodgkin. A apresentação é bastante variável, dependendo do subtipo, tem vários tipos de linfoma não Hodgkin e das áreas acometidas. Os sinais mais comuns são linfadenopatia generalizada, hiperpatrocilinomegalia e pode ter também os sintomas B sistêmicos. Leucemias, tá? É o tipo mais comum na infância, frequentemente tem sintomas sistêmicos como febre, mal-estar, perda de peso, sangramentos, petequias, hepatosplenomegalia, mas são sintomas bastante variados. Eu tive uma paciente que eu comentei na palestra de manhã de esfíria cardíaca, que estava com leucemia mieloide crônica e se manifestou como esfíria cardíaca. Não, isso foi durante a residência em Porto Alegre. E começou a ter falta de ar aos esforços. Ela primeiro tinha dor de cabeça, começou a ter falta de ar aos esforços, foi piorando. E casualmente coincidiu com o congresso anterior aqui do Rio. Eu tinha vindo para o Rio e chegou no posto de saúde onde fazia a residência, chegou o laboratório, ligou. Na verdade ligou para ela, pedindo para ela procurar o posto de saúde, porque estava alterado o hemograma, estava com leucemia. Geralmente a linfadenopatia é generalizada, muitas vezes não tem linfadenopatia, mas quando tem, geralmente é generalizada, é indolor, de crescimento rápido. O diagnóstico geralmente é suspeitado pelo hemograma, que tem anemia, leucocitose, linfocitose, aumento de blastos. Então os pacientes que tiverem essas alterações clínicas ou laboratoriais têm que ser encaminhados de urgência para algum centro especializado, para acompanhamento especializado. Toxoplasmose, quase sempre é assintomática. Tá?
Então, não sei se vocês pedem de rotina no pré-natal, toxoplasmose, boa parte das gestantes tem IgG positivo, né? Então, e nem souberam que tinham tido toxoplasmose. Quando tem sintomas, geralmente a mais comum é linfadenopatia cervical bilateral, simétrica, menor do que 3 centímetros de diâmetro, indolor e não flutuante. Né? Então, generalizada, geralmente não é toxoplasmose, mas em 20 a 30% pode ser generalizada. Pode ter sintomas constitucionais leves, como febre, calafrios, sudorese. Também não são comuns, tá? São mais comuns no paciente HIV positivo. Algumas manifestações raras: cefaleia, mialgias, faringite, rash. Dura geralmente semanas a meses, dificilmente vai durar mais de um ano. Aquarioretinite é comum, então muitas vezes vai fazer um exame com o oftalmologista, ver que tem uma aquarioretinite. Geralmente é congênita ou pós-natal. Dificilmente vai ser adquirido na vida adulta, então quando a pessoa desenvolve a toxoplasmose na vida adulta, dificilmente vai ter aquarioretinite. Mas frequentemente tem recorrências devido à reativação da toxoplasmose. Doença da arranhadura do gato, é benigno, subagudo, geralmente não é muito comum, eu nunca peguei um caso de doença da arranhadura do gato. Eu só coloquei porque tem um estudo de São Paulo com gatos de rua, que 40% dos gatos de rua em São Paulo tem a Bartonella, que é a bactéria que causa doença da arranhadura do gato. Então eu não sei se não é comum, se é só comum lá, ou se a gente não diagnostica, o que acontece, não sei porquê, mas eu não vejo pelo menos doença da arranhadura do gato. Alguém já viu algum caso? Eu já. Já viu? É criança, mas a gente só descobriu, a gente pesquisou e esperou aquele tempo, aí não regrediu. De uma doença estava mais grave? Recomendando, não estava mais grave. Aí a gente encaminhou para um cirurgião pediátrico, fez a biópsia, só na biópsia é que veio o resultado. Isso foi aqui no Rio? Foi. E, geralmente eles dizem que é um gatinho pequeno, um filhote de gatinho. Eu nunca vi. Geralmente benigno, subagudo, autolimitado, causado pela Bartonella racellae, mais comum em crianças e adultos jovens. Então, em 80% dos casos, são pessoas com menos de 21 anos de idade. Geralmente crianças, tá? Adultos jovens podem ter também. Embora a arranhadura ou mordedura por gato nem sempre seja lembrada pelo paciente, ela está sempre presente na história. Tá? Então, uma criança que não teve exposição nenhuma a gato, dificilmente vai ser Eu não vou aprofundar aqui o quadro clínico, mas está bem descrito na literatura. Pode passar? Então, tem a inoculação, depois acaba pegando linfonodos na região, geralmente no braço, região cervical. Pode ser raramente vai ser disseminado, pode pegar fígado, baço, mas isso é raro. O diagnóstico pode ser confirmado por sorologia, só que tem uma sensibilidade baixa, então se dá negativa a sorologia não quer dizer nada, então geralmente não se pede de sorologia, ou por cultura ou biópsia, que foi no caso da Valéria. A maioria dos casos são autolimitados, não sendo recomendado tratamento de rotina, mas se for generalizada, pode optar por antibiótico, geralmente azitromicina, que é o que tem ensaio clínico, pode ser Cipro e Bactrim. Pensar em área... Em relação à linfadenopatia, lá no braço, é sempre necessário fazer a biópsia. Eu tive um caso uma vez que o gato já estava sendo tratado com esporotricose. E aí, provavelmente, eu já considerava que seria esporotricose, que a pessoa desenvolveu. Você precisa fazer a biópsia para confirmar ou você já pode fazer? Não, tem uma suspeita forte, trata a esporotricose, melhora, né? Não precisa fazer biópsia. Não. Entra no caso aí... Não, eu digo até antes do tratamento, porque às vezes tem outras coisas concomitantes. Mas aí não. Tem que avaliar caso a caso, assim. Como é que evoluiu depois o linfonodo? Ficou sempre aumentado? Não, ainda está em tratamento. Está em tratamento? Tem que ver a evolução. No caso tem uma causa, um potencial alto de ser a causa. Faz tratamento, se não melhorar... Eu tinha um que... A gente nunca pensa em acne como causa de linfonodo aumentado. Eu tinha um paciente que estava com uma acne muito inflamatória, com nódulo cística, e tinha um linfonodo que nunca resolvia, tinha passado as 3 ou 4 semanas. Eu até ia encaminhar para a biópsia, daí ele estava incomodado com a acne, comecei a tratar a acne com antibiótico sistêmico e regrediu o linfonodo.
Então, tem algumas causas que eu não penso nela, mas pode ser. Micoses sistêmicas para coccidioidomicose, em algumas áreas do Brasil tem histoplasmose também, em algumas áreas, criptococose, geralmente em imunodeprimidos. Tem aquelas causas mais raras que vê mais na Amazônia, aquelas que eu não vou aprofundar. Em casos de suspeita de micose sistêmica, a gente caminha o paciente para atendimento especializado, para confirmação diagnóstica e tratamento. E a miscelânea, doenças reumáticas, o lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, sempre lembrando que paciente com essas doenças reumáticas tem um risco aumentado de linfomas, então não é porque tem a doença reumática que a gente vai deixar de investigar outras causas. Sarcoidose, mas que geralmente não dá linfonodos periféricos, geralmente mediastinais. Algumas doenças raras que vão ser diagnosticadas só pela biópsia, a doença de Castleman. Eu vi um caso quando eu estava passando no estágio da cirurgia torácica na faculdade. Eu provavelmente nunca mais vou ver. Doença de Kimura. E é isso. Deixa eu só passar rapidamente pelo... Lembrar só então, as causas mais comuns: linfadenopatia reativa, pensando em infecções de vias aéreas superiores, infecções de pele e DSTs. Pensar na linfadenite, tuberculose e mononucleose, como as causas mais comuns. Doenças de causas graves que têm que ser sempre pensadas: doença de Kawasaki, infecção pelo HIV e doenças oportunísticas, neoplasia metastática, linfoma e leucemias. Pode passar. Frequentemente esquecidas ou hipervalorizadas, como o caso da toxoplasmose. Toxoplasmose, doença de Kawasaki, micoses sistêmicas, doença da ranhura do gato, doenças reumáticas, sarcoidose e medicamentos. Pode passar para o último. E ali no final tinha uma foto da Rocinha, vou fazer uma homenagem à Rocinha. Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar algum caso, alguma colocação? Então é isso. Coloque à disposição. Se quiserem anotar o meu e-mail para alguma dúvida.